Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. Donald Trump vai voltar à presidência dos Estados Unidos da América e faz regressar as dúvidas sobre o papel dos norte-americanos nas várias plataformas globais e no relacionamento com o mundo. Hoje recebemos uma antiga eurodeputada, hoje coordenadora do Bloco de Esquerda na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros. Bem-vinda, Marisa Matias. O que é que falhou na campanha de Kamala Harris para que Donald Trump tivesse uma vitória deste nível, em que desta vez até consegue a maioria do voto popular? Bem, eu creio que há muitas coisas que estão a falhar já há muito tempo nos Estados Unidos, na condução da política e na falta de resposta, digamos assim, àquelas que são sentidas como as necessidades da população, de quem ali vive, de quem ali trabalha. E tem havido muitos erros das administrações e a administração democrata não foi uma exceção em relação a isso, a administração Biden-Harris. E, portanto, teve problemas. O problema que me parece particularmente grave no meio disto tudo é que esses problemas que vêm da administração Biden-Harris, que são problemas relacionados com a percepção de que os rendimentos do trabalho não chegam para pagar as contas, a percepção de que a inflação está a comer todos os ganhos, portanto as questões económicas são muito sérias, a falta de acesso a serviços públicos, mas também relacionados, e nós vimos as manifestações em todo o país, de estudantes nas universidades, em relação ao genocídio em Gaza, portanto, e aquilo que é a promoção do genocídio em Gaza, todos esses problemas serão agravados com a vitória de Donald Trump. Eu perguntar se existiu apenas uma falha de políticas nos últimos 4 anos ou também uma falha na tentativa de unir o país pós-Donald Trump? Eu acho que o país está muito dividido e não é de agora, e tão pouco é das últimas eleições e tão pouco é um país dividido desde Donald Trump. Pode ter agravado, mas a divisão do país já vem de muito de trás. E, portanto, há aqui, sobretudo, o que eu acho, há um problema que se passa nos Estados Unidos, mas que se passa também em muitos outros contextos, e a Europa não é exceção. Há esta ideia de que a resposta que se faz às políticas populistas e que se faz às políticas de extrema-direita é, de certa forma, dialogar com elas. É ser ambíguo, é a ambiguidade, é poder, digamos assim, ter respostas que não afetem muito uma certa percepção dos problemas e, portanto, não são respostas demarcadas. Isso é uma forma de estar que, de facto, normaliza e naturaliza estas políticas, o populismo, e que não as resolve. E isso, sim, tem sido feito não apenas nos Estados Unidos, mas em outros países. Eu creio que uma das coisas que o resultado hoje, além de ser o resultado, que é uma péssima notícia, mas que nos mostra bem, é o resultado, por exemplo, de candidatos e candidatas como Ilhan Omar, como Rashida Tlaib, como Alexandria Ocasio-Cortez, como Bernie Sanders. Estamos a falar por exemplo, no caso de Rashida Tlaib, estamos a falar de uma candidata que teve 77% dos votos num estado em que os democratas perdem, em que Kamala Harris perde. E, portanto, e porquê? Porque quando se tem propostas, parece-me a mim, quando se tem propostas que não alimentam ambiguidades, seja na política económica, seja na política da paz, que não são coniventes, que não foram coniventes com o genocídio que está a acontecer em Gaza, a tradução do voto é muito diferente do que foi depois o voto nos candidatos à presidência. Sim. Por outro lado, há aqui uma leitura ainda à quente, claro está, porque as análises agora aos votos vão começar a ser feitas, de que a vitória de Trump resulta também um bocadinho da incapacidade da esquerda, dos progressistas, de responder aos problemas no concreto e de se focarem muito na questão identitária. Essa leitura está a ser feita pelos partidos mais progressistas? Bem, eu acho que os partidos progressistas não têm outra alternativa a não ser fazer uma profunda reflexão na sequência destes resultados e desta vitória e de outras anteriores e da forma como têm perdido espaço. Eu acho que isso é a coisa mais séria que se deve fazer. Agora, eu recuso essa
teoria e essa abordagem de que de um lado está a política identitária e do outro está a política real dos problemas. Não é assim nos Estados Unidos, não é assim em lado nenhum. Que coisa é a política de Donald Trump, se não também ela uma política identitária? Dos nós contra eles, do homem branco, americano, trabalhador contra o imigrante racializado, do pai de família e da mulher cristã, com valores cristãos, contra a mulher independente, com autodeterminação na sua vida e capacidade de decidir sobre o seu próprio corpo. Portanto, o que eu acho é que há uma leitura muito enviesada do que é que significa, o que é que representa a política identitária e o que é que não representa. Isto não quer dizer que não tenham falhado e que não continuem a falhar respostas concretas aos problemas das pessoas, nos serviços públicos, no acesso à saúde, que sabemos que é trágico nos Estados Unidos, na capacidade de pagar as contas ao fim do mês. A inflação, de facto, comeu muito do poder de compra dos cidadãos norte-americanos. Não significa que isso não esteja a ser, desconsiderado, mas eu recuso-me a essa divisão forçada de que um lado está a política identitária e do outro lado não, porque a política de Trump só sobrevive com uma agenda identitária muito forte, só que é uma agenda identitária que não é uma agenda identitária, digamos, de fazer confluir a diversidade e procurar políticas públicas que respondam a essa diversidade e que respondam a todos. Não, é uma agenda identitária de divisão, de recusa da aceitação dos direitos igualitários de outras comunidades. Quase dividir para reinar. Uma nova presidência de Donald Trump não será a partida mais institucional, porque tendo já passado pela administração, conhece o funcionamento da máquina, ou seja, não pode ser menos surpreendente os próximos 4 anos face ao período de 2016-2020. Como disse, o que nós sabemos é que com Donald Trump há uma política que ganha, que é a política do ódio, a política que ataca mulheres, que ataca migrantes, que ataca trabalhadores, é uma política racista, xenófoba e é uma política que agradará aos senhores da guerra deste momento, Putin e Netanyahu. Não sei o que é que isso tem de institucional, de política mais institucional, para ser muito honesta. Acho que não devemos nem podemos esperar nada de muito desgraduado na intervenção de Trump nos próximos tempos. A boa notícia, como disse, é que apesar de tudo, aquelas que são as vozes de resistência mais ativas saem também reforçadas nesta eleição e, portanto, cada vez que Donald Trump voltar a atacar as mulheres, voltar a atacar migrantes, voltar a atacar trabalhadores, há nos Estados Unidos quem lhe faça frente, para além, obviamente, de movimentos, os movimentos estudantis que estiveram nas ruas e acampados contra o genocídio em Gaza, enfim, há resistência e essa resistência vai ter, obviamente, um papel também na sociedade norte-americana. Esses checks and balances vão se manter. A União Europeia, e a Marisa Matias acompanhou de perto o papel da União Europeia nos últimos anos, preparou-se para um eventual regresso de Donald Trump, ou seja, para estar menos dependente dos Estados Unidos da América? Não creio que esteja menos dependente, mas deixe-me dizer-lhe muito sinceramente, e não retirando nada ao negativo que é esta vitória, a dependência da União Europeia em relação aos Estados Unidos é uma má notícia, seja com que administração for e com que presidência for. De facto, não tem essa... Fala-se muito da autonomia estratégica da União Europeia e tem sido muito pouco posta em prática, diga-se de passagem. E, portanto, não creio que estivesse preparada antes, não creio que esteja preparada agora. Mas, sobretudo com o agravar, ou seja, com o reforço do papel de poder que esta vitória traz a Netanyahu e a Putin, há uma área fundamental em que a União Europeia deve trabalhar, que é da autonomia de posicionamento e de trabalhar para soluções de paz, seja na Ucrânia, seja no Médio Oriente. E agora na Ucrânia a responsabilidade da vitória ucraniana fica exclusivamente sobre os ombros da Europa? Repare, eu acho que ninguém tem dúvidas de que haverá um impacto, se há um impacto direto e imediato na política externa com a vitória de Donald Trump, ele passa por Putin, mas passa também por Netanyahu. Portanto, um reforço das agressões militares que estão a acontecer, no caso de Gaza é mais do que isso, é um genocídio que está a acontecer. Mas acho que nenhuma dúvida existe em relação a isso.
E dito isto, creio que a União Europeia tem um caminho a fazer, que é trabalhar pelas vias diplomáticas como nunca fez até agora e procurar, de facto, fazer força junto da Ucrânia para que se encontre uma solução de paz. Esta vitória de Donald Trump tem um efeito de contágio grande na Europa. Por exemplo, Viktor Orbán foi o primeiro ou dos primeiros a dar os parabéns a Donald Trump. Eu acho que nós estamos a viver momentos na política a nível global que já não existe só epicentros destes fenómenos das políticas populistas. Obviamente o peso e a dimensão de uma economia e de uma sociedade como a americana traduz tudo isso de forma hiperbolizada, mas nós estamos longe de dizer que esta forma de estar na política, de fazer política, é um exclusivo dos Estados Unidos, ou que de repente deixou de ser dos Estados Unidos e passou a ser dos Estados Unidos e do Brasil com Bolsonaro, e depois que se alargou também a Milei, enfim, não. Temos também na Europa muitos exemplos da forma como se tem esta política de extrema-direita e populista tem ganhado espaço. Tem precisado de inspiração? Sim, não me parece que seja preciso um reforço de inspiração. O que é preciso, sim, é um reforço da resistência e do combate a estas políticas, isso é que é preciso. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro, numa curta mensagem, disse esperar trabalhar de forma próxima com Trump, com a administração Trump. Portugal vai ter que fazer aqui esforços adicionais de investimentos, nomeadamente na questão da NATO, onde se fala que uma retirada dos Estados Unidos pode obrigar os outros países a aumentar o esforço. Eu acho que esta é uma boa oportunidade para Portugal e para a União Europeia trabalharem por uma agenda de paz. É uma excelente oportunidade, até porque essa é sempre a solução e é sempre o caminho. Nenhuma guerra se resolve com mais guerra, nem com o agravamento da guerra, e sabe muito bem qual é a posição do Bloco de Esquerda em relação a isso. Portanto, não vou estar aqui a desenvolver teses que já são conhecidas. Dito isto, acho que neste cenário é de facto uma oportunidade que se abre de se trabalhar nos caminhos da diplomacia e da paz. Esta eleição dá força ao argumento que tem sido muito utilizado de que Portugal precisa de estabilidade política, que foi muito utilizado, por exemplo, agora no Orçamento do Estado. Eu acho que a estabilidade política não existe se não houver estabilidade nas respostas que são dadas às pessoas, aos seus problemas e às suas necessidades. Portanto, é preciso, se calhar, reformular, reenquadrar o que é que significa estabilidade política e como é que se caracteriza a estabilidade política. Estabilidade política porque existe uma maioria de um determinado partido, mas não existe estabilidade do ponto de vista das respostas que são dadas, respostas sociais, respostas económicas, etc., às pessoas que vivem nesses países. Portanto, parece-me que é tudo muito, muito vazio. Mas ainda, sobretudo, o que é preciso entender é o que é que significa estabilidade política, porque se estabilidade política significa a desistência de todos os combates fundamentais que temos pela frente, pela defesa da democracia, pela defesa dos valores fundamentais, pela defesa dos direitos, de forma intransigente, defesa dos direitos das mulheres, da igualdade, significa abdicar de tudo isso, então estamos a fazer um péssimo serviço à democracia. Há quem faça a leitura destas eleições americanas como pôr na balança uma luta entre uma espécie de defesa da democracia e defesa da economia, e ter ganho a defesa da economia frente à defesa da democracia. Tudo isto é muito questionável no sentido que não creio que se tenha defendido a economia. Há uma percepção que foi defendida, mas não creio que seja isso que esteja em causa. Mas, de facto, acho que esta questão se coloca agora em cima da mesa porque tem havido cedências enormes das forças ditas democráticas e que têm à partida essa obrigação, mas que têm feito inúmeras cedências e que têm normalizado e naturalizado práticas que são muito pouco democráticas e, portanto, põem mais em causa a nossa estabilidade porque põem em causa a própria democracia. Já a terminar, e salvo erro, meio relacionado com o que estava a dizer, António Costa escreve hoje um artigo de opinião no Jornal Público em que critica a posição do Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão. Pedro Nuno Santos devia ter ido mais longe na condenação do que disse e fez o autarca de Loures. A gestão do Partido Socialista cabe à liderança do Partido Socialista. Dito isto, eu acho que não podemos deixar de condenar as declarações de Ricardo Leão. São inconcebíveis, penso eu, e incompreensíveis, precisamente vindas de alguém, de um partido de esquerda, centro-esquerda que seja, não apenas em relação aos despejos e toda essa narrativa
que alimenta e que normaliza ideais que têm sido defendidos mais pelo Chega do que por outra força política qualquer, mas também outras declarações do mesmo Presidente em relação, por exemplo, à alimentação nas escolas e às medidas para colmatar as dívidas dos pais e, portanto, pondo em causa até os próprios serviços sociais das autarquias nestas áreas. Ou seja, Pedro Nuno Santos fará a sua gestão, António Costa fará a sua sugestão. Mas com este PS é possível, por exemplo, ao Bloco fazer coligações autárquicas, que é algo falado até aqui na região de Lisboa? Eu creio que são debates distintos e cada coisa a seu tempo, mas para dizer que, obviamente, e volto a repetir, não há como não condenar estas declarações e dizer que elas não têm espaço na política de esquerda, não podem ter. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Marisa Matias, nós temos aqui uma pergunta final a que chamamos a defesa da honra. O Bloco de Esquerda foi acusado por muitos comentadores e responsáveis políticos de ter sido, a par do Chega, populista na morte de Odair Muniz. Deviam ter tido cuidado na forma como reagiram à morte deste cidadão por parte da PSP? Eu creio que quando nós temos em Portugal uma situação trágica como esta, em que há um cidadão que é morto, não sabemos muito bem as razões, nada é muito público ainda, mas daquele que se conhece, basicamente, nunca se justifica, e aqui parece menos ainda justificar-se a morte de um cidadão nestas circunstâncias, que não haja ninguém que fale por ele, que defenda esta vida no espaço público, no espaço da política, que seja ignorada esta perda desta vida, parece-me bastante preocupante e um sinal muito claro do trabalho que tem que ser feito em democracia. Acho que porque denunciar também este tipo de situações e permitir que esta pessoa tenha voz de defesa também no espaço público é a maneira que nós temos de honrar a democracia, o Estado de Direito e honrar as próprias forças policiais, que no exercício das suas funções não são os excessos, e portanto penso que alguém teria que fazê-lo. O que para mim é estranho é que tenha sido apenas o Bloco de Esquerda a pôr também alguma dimensão de humanidade e de empatia com esta família, com estas pessoas, numa vida que foi perdida de forma tão trágica. Isso a mim preocupa-me mais, é a falta de vozes no espaço público. Marisa Matias, obrigado pela disponibilidade. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o Sofá do Parlamento está de regresso na próxima quarta-feira.